Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Médiuns. Hoje nós vamos falar sobre a escrita direta. E sabe, a gente está vendo, sobre as formas de comunicação desde o começo, desde as pancadas, tipologia, sematologia, etc. E aí sabe o que eu reparei? Que na abertura desse programa você tem praticamente quase todas as escritas. Só não dá para ver a pancada, Mas dá para ver a escrita direta, quando a cestinha está escrevendo sozinho, um monte de coisa, e é bem ilustrativo, Hoje nós vamos falar sobre escrita direta, então vamos direto ao ponto. Estamos começando o capítulo 12º, ou 12º, que trata da pneumatografia, ou escrita direta, e da pneumatofonia. Especificamente, nós vamos falar sobre da escrita direta. Então, vamos, sem demora, começar. A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário algum, difere da psicografia, por ser esta a transmissão do pensamento do espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. O fenômeno da escrita direta é, não há negar, um dos mais extraordinários do espiritismo, mas, por muito anormal que pareça à primeira vista, constitui hoje fato averiguado e incontestável a teoria, sempre necessária para nos inteirarmos da possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais necessária ainda se faz neste caso que, sem contestação, é um dos mais estranhos que se possam apresentar, porém que deixa de parecer sobrenatural, desde que se lhe compreenda o princípio. Olha que interessante, a gente começa pela raiz da palavra, pneumatografia. Grafia é escrita pneumática, Então, produzida diretamente pelo espírito. Psicografia é que usa o psicológico do médium para escrever. Então não é direto, Legal isso. Na primeira vez que este fenômeno se produziu, a da dúvida foi a impressão dominante que deixou. A ideia de um embuste logo acudiu aos que o presenciaram. Toda a gente com efeito conhece a ação das tintas chamadas simpáticas, cujos traços, a princípio completamente invisíveis, aparecem ao cabo de algum tempo. Podia, pois, dar-se que houvessem por esse meio abusado da credulidade dos assistentes e longe nos achamos de afirmar que nunca o tenham feito. Olha só, o próprio Kardec está aí afirmando que pode ter havido embuste no meio desse fenômeno. Estamos até convencidos de que algumas pessoas, seja com intuitos mercantis ou venda, seja apenas por amor próprio, ego, e para fazer acreditar nas suas faculdades, hão empregado subterfúgios. E aí, de novo, fala para ver o capítulo do charlatanismo e do embuste. Porque a escrita direta é algo muito impressionante. Eu, particularmente, nunca presenciei isso. Existiam até métodos da época do Kardec, por exemplo, que se colocavam um papel e duas pedras. Pensa em duas pedras de mármore, granito, e um papel prensado no meio deles. Aí, de repente, no meio da sessão, você escuta barulho de um lápis. Aí, quando você abre aquele papel em branco, está tudo escrito. Isso é escrita direta. Ou aquela cestinha que colocava um lápis nela e a cestinha se movimentava e ia escrevendo. Entende? Sem o intermédio do médium. Está ficando bonito o jogo de palavras aqui. Entretanto, do fato de se poder imitar uma coisa, fora absurdo concluir-se pela sua inexistência nestes últimos tempos, não se há encontrado o meio de imitar a lucidez sonambúlica, ao ponto de causar ilusão. Mas, porque esse processo de escamoteação se tem exibido em todas as feiras, dever-se a concluir que não haja verdadeiros sonâmbulos porque certos comerciantes vendem vinho falsificado, será uma razão para que não haja vinho puro.
O mesmo sucede com a escrita direta, bem simples e fáceis eram, aliás, as precauções a serem tomadas para garantir a realidade do fato e, graças a essas precauções, já hoje ele não pode constituir objeto da mais ligeira dúvida. Então ele está dizendo assim, muito simplesmente, que pode ter havido embuste, pode ter havido problemas, falsificações? Pode, né? Já que não era um privilégio do espiritismo, isso acontecia até em shows e os profissionais da área. Mas, aí ele diz assim, quer dizer que porque existe um vinho falsificado, não existe o vinho real, o vinho original? Quer dizer porque existem sonâmbulos de verdade, porque existem os sonâmbulos falsos, os atores que imitam sonâmbulos, que não existem os sonâmbulos reais? Uma coisa não anula a outra, né? Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermediário representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos e que desde todos os tempos se vão produzindo os diversos fenômenos que conhecemos, o da escrita direta igualmente se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Deste modo é que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras célebres na sala do festim de Baltazar à Idade Média, tão fecunda em prodígios ocultos, mas que eram abafados por meio das fogueiras. Também conheceu necessariamente a escrita direta, e possível é que, na teoria das modificações por que os espíritos podem fazer passar a matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo V, se encontre o fundamento da crença na transmutação dos metais. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas, foi que se tornou a sério a questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida estes últimos anos em Paris foi o Barão de... Gente, como é que eu leio isso? Barão de Guldenstube, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante com grande número de cópias das escritas que obteve. Aí a nota do Kardec, a realidade dos espíritos e de suas manifestações demonstrada mediante o fenômeno da escrita direta pelo Barão de... esse nome aí. O fenômeno já era conhecido na América havia algum tempo. A posição social do senhor... Gente, é para testar minha paciência. A posição social do senhor Gonjanabé, sua independência, a consideração de que goza nas mais elevadas rodas, incontestavelmente afastam toda a suspeita de fraude intencional, porquanto nenhum motivo de interesse havia a que ele obedecesse. Quando muito, o que se poderia supor é que fora vítima de uma ilusão. A isto, porém, um fato responde peremptoriamente o de haverem outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as precauções necessárias para evitar qualquer embuste e qualquer causa de erro. A escrita direta se obtém, como, em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Tem se produzido em igrejas, sobre túmulos, no sopé de estátuas ou imagens de personagens evocadas. Evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce além da de facultar maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos, porquanto provado está que o fenômeno se obtém, igualmente, sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Ou seja, não necessariamente não se produz num lugar específico, geralmente é invocado, mas pode acontecer espontâneo, pode ser em qualquer lugar. Ele falou túmulo, igreja e tudo mais, né? Julgou-se, a princípio, ser preciso colocar-se aqui ou ali um lápis com o papel. O fato então podia, até certo ponto, explicar-se. É sabido que os espíritos produzem o movimento e a deslocação dos objetos, que, algumas vezes, os tomam e atiram longe. Bem podiam, pois, tomar também do lápis e servir-se dele para traçar letras, visto que o impulsionam, utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta, etc. Podiam, do mesmo modo, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis era dispensável, que bastava um pedaço de papel, dobrado ou não, para que, ao cabo de alguns minutos, se achassem nele grafadas letras aqui. Já o fenômeno muda completamente de aspecto e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com uma substância qualquer. Ora, sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, segue-se que ele próprio a compôs donde a tirou. Esse é o problema.
Quem queira reportar-se às explicações dadas no capítulo 8º, itens 127 e 128, encontrará a completa teoria do fenômeno. A gente já falou sobre isso, tá? Então, dá uma olhadinha aí nos itens citados. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que há mister, tirando para isso os materiais precisos do elemento primitivo universal que, pela ação da sua vontade, sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Kardec é incrível, ele pega e resume tudo assim em 2 palitos. Possível lhe é, portanto, fabricar tanto o lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum, como o lápis preto, ou, até, caracteres tipográficos bastante resistentes para darem relevo à escrita. Conforme temos tido o ensejo de verificar, a filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas e páginas escritas com uma substância análoga ao pastel. Entende? Ele já explicou, né, que isso vem de algum lugar, o próprio espírito consegue materializar, né, essa tinta ou essa substância que vai impressionar aí o papel. Escrita direta, ainda estamos falando sobre isso. Tal resultado a que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito no capítulo VI, item 116, e sobre o qual nos estendemos largamente, porque nele percebemos oportunidade para perscrutarmos uma das mais importantes leis do Espiritismo, lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. Assim aqui, de um fato aparentemente vulgar, pode sair à luz. Tudo está em observar com cuidado, e isso todos podem fazer como nós, desde que se não limitem a observar efeitos, sem a lhes procurarem as causas. Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender. Se quiserdes fazer prosélitos sérios, ainda outro resultado decorre da compreensão das causas, o de deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que, até o presente, sua principal utilidade ha consistido na comprovação material de um fato sério, a intervenção de um poder oculto que, nesse fenômeno, tem mais um meio de se manifestar. Todavia, raramente são extensas as comunicações que por essa forma se obtêm. Em geral espontâneas, elas se reduzem a algumas palavras ou proposições e, às vezes, a sinais ininteligíveis. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em sírio, em caracteres hieroglíficos, etc. Mas ainda se não prestaram as dissertações seguidas e rápidas, como permite a psicografia ou a escrita pela mão do médium. Então, vocês lembram que a gente já estudou isso aqui da tabaqueira? Tabaqueira? É essa a palavra? Eu acho que é essa a palavra, né? Como é que se dava a materialização? É exatamente isso. A escrita direta utiliza-se de materialização. Então a gente já estudou, não vamos ficar repetindo isso aqui hoje. Mas só para você saber que houve. São sempre mensagens espontâneas, geralmente pequenas, porque dá um trabalhão para fazer isso. E hoje se tem a psicografia, não precisa mais disso. Beleza? No próximo programa nós estudaremos a pneumatofonia. Que será isso? Eu te espero. Até lá. Tchau.